Salve, salve, rapaziada. Valdemar Nick na área. Se derrubar é pênalti. E se não derrubar, o pai faz gol diretamente aqui do meu cafofo em Miami. Brincadeiras à parte, eu não tô em Miami, tá? Tô mesmo aqui no meu cafofo no Brasil. Seguinte, eu tirei um ano sabático, fiquei um tempão sem aparecer aqui, porque na verdade eu tava com preguiça de poder ligar a câmera e falar aqui um monte de coisas. Só que algum tempo atrás, um amigo meu me passou um vídeo que me fez recordar de uma época que o Coral NASP tinha sido convidado para uma apresentação em Brasília. E aí eu tive várias e várias recordações. Eu falei, eu tenho que compartilhar isso de uma tal forma. E como o meu canal já está desativado há um tempão, nada melhor do que voltar a reativar esse meu canal, falando especificamente da minha experiência como aluno do Centro Universitário Adventista de São Paulo, propriamente no NASP, local esse que eu estudei, vivi durante os meus primeiros 5 anos aqui no Brasil, e eu só tenho boas recordações desse lugar. Antes do mais, vou pedir já para você que está aí do outro lado se inscrever aqui no meu canal. Vida não tá fácil para ninguém, é isso mesmo que você ouviu. Então se inscreve aqui no meu canal, deixa o teu like que já me ajuda bastante e fique à vontade aqui na seção dos comentários. E já tem uma tarefa aí para você. Se porventura você estudou no NASP ou está estudando no NASP, você conheceu alguém que marcou muito a sua vida, já deixa ela aqui nos comentários ou conta aí alguma experiência boa que você viveu dentro do NASP, tá? E é isso aí. Vou contextualizar aqui, ó. O NASP é uma instituição religiosa propriamente adventista, possui 4 campos. O primeiro campus está localizado na zona sul de São Paulo, no Capão Redondo. O segundo campus está localizado em Engenheiro Coelho. Diga-se de passagem que é o melhor campus e o maior campus da rede UNASP, né? Foi lá onde eu estudei. O terceiro campus está localizado também no interior de São Paulo, mais na cidade de Hortolândia. E o quarto campus, que é o campus em EAD, o campo destinado, né, às aulas online, né, que é o NASP virtual. Eu digo que a minha história com o NASP tem uma ligação que eu acredito que é familiar, porque eu tenho irmãos que estudaram no NASP, tenho um tio também meu que estudou no NASP e outros amigos que eu conheci já lá em Angola que também estudaram no NASP. Então, eu vou falar basicamente de tudo aquilo que todo mundo quer ouvir, que é adaptação, rotina, ambiente, convivência, regras e estrutura do NASP, tá? Então, como eu dizia, né, como eu já tinha muita gente conhecida, que eu conheci antes de vir estudar no NASP, a minha adaptação no NASP não foi um problema, porque quando eu cheguei, ainda encontrei o meu irmão e também tinha outras pessoas conhecidas lá, né? Então, a adaptação não foi um problema. O local, né, a convivência foi muito boa com diversas pessoas. Sendo sincero aqui com vocês, eu conheci muita gente, né, que hoje e anteriormente já me ajudaram para alguma coisa e até hoje ainda me ajudam. E em contrapartida, eu também conheci pessoas que eu não gostaria de ter conhecido, porque são pessoas que até hoje não agregaram porcaria nenhuma na minha vida, mas é normal. Em qualquer local que você pisar, você não vai agradar todo mundo. Ainda o pai grande lá em cima não agradou todo mundo, né? Então, quem somos nós? Mas enfim, continuando aqui, nessa questão da convivência, né, e adaptação, eu vou dizer que o NASP é um local ótimo para você conhecer muita gente, criar também muito networking com pessoas de diferentes países. Digo aqui para vocês que o NASP é um local que você consegue conhecer pessoas de todo mundo, tá? Tinha países até que eu não conhecia e acabei conhecendo porque tinha pessoas de lá. Inclusive nos meus últimos anos de UNASP, eu vivi num quarto, né? Que, bom, éramos 4 dentro do quarto e de nacionalidades totalmente diferentes. Então, tipo, você tem essa questão toda cultural dentro do local. Assim como em qualquer lugar, o NASP também tem diversas regras. Você vai saber quando você for estudar lá, ou se você já estudou lá, sei lá, comenta aqui uma regra que você não gosta ou que você adorava dentro do NASP. Outra coisa que eu queria destacar aqui é sobre a estrutura do NASP. Assim que você chega no local, você consegue identificar que o NASP está dividido em diferentes setores. Tem os residenciais, que tem o masculino e o feminino. Tem o refeitório, centro de comunicação, biblioteca. Tem a reitoria, né, que é o prédio corporativo do NASP. Tem a faculdade, tem uma área, que é a área destinada ao ensino médio. E como eu falei no início, por ser uma instituição de caráter religioso, né, tem, né, a igreja, tem 2 igrejas no caso, a igreja grande e a igreja que é destinada às crianças.
tem um local lá de lazer, né, que é as quadras poliesportivas e as academias e tudo mais. Tem também a área lá da fazendinha, granja e a vacaria. Alguns locais já foram vendidos, mas, enfim, é um local que você vai identificar que tem uma boa estrutura, né, e que, como eu falei no início, recebe pessoas de diferentes países do mundo. Sobre a questão da moradia, você vai morar com 3 pessoas no seu quarto, no caso vão ser 4, como eu já expliquei, né? Eu vivi com pessoas de outros países e por aí vai. A questão da alimentação é algo que pega todo mundo, porque a alimentação lá é baseada, né, numa alimentação vegetariana, mas você pode comer carne desde que seja fora do internato. Só que, bom, eu fazia muita comida no meu quarto, eu e algumas pessoas ali. Inclusive, eu vendia hambúrgueres dentro do colégio, isso mesmo. Boa época, diga-se de passagem, eu e o meu sócio, né, faturamos uma belíssima de uma grana aí. Não era muito, não deu para fazer milhão, mas a gente fez uma granazinha aí que ajudava para muita coisa. Por que a gente vendia hambúrgueres? É o seguinte, estudar em internato, você vai perceber que tem hora para tudo. Tem hora para comer, hora para dormir, hora até para ir para a igreja, tem ainda a questão dos cultos diários, tem horário para tudo, até hora para você ir nas quadras tem horário. E assim, a janta normalmente era 6 horas da tarde, era complicado, tipo a pessoa jantar às 6 horas, ir para a faculdade, na maioria das vezes o povo voltava com fome, e aí que o Nick entra, isso mesmo. Aí eu e meu sócio bolamos a ideia, na verdade muita gente vendia também, né? Mas eu e meu sócio bolamos a ideia de poder começar a fazer hambúrgueres e poder vender lá para o pessoal. Meu sócio fazia e eu distribuía lá dentro do colégio. Boa época. E, bom, eu tive uma expectativa, né, do NASP. Quando eu cheguei lá, a realidade era totalmente outra. E aqui eu já deixo uma dica. Não crie expectativa em qualquer local que você for, tá? Espera você chegar no local e você viver. Bom, uma questão que eu esqueci de citar aqui é que muita gente reclama lá no NASP que, assim, sobre a questão de convivência, tipo conhecer pessoas e tudo mais. Uma dica que eu vou dar aqui para você é o seguinte: o NASP tem vários departamentos e várias atividades que proporcionam, né, alguns eventos lá dentro do local. E além disso também tem os corais e os grupos vocais. Dentro dos corais, dos grupos vocais e dessas outras atividades que o NASP, né, proporciona ou até faz lá para os alunos, é aí que você pode aproveitar para criar boas interações com as pessoas lá dentro do local, tá? Dentro do NASP. Dependendo se você vai ser um aluno regular ou irregular, participando de algumas atividades dentro do NASP que você vai poder quebrar a sua rotina, tá? Porque assim, independentemente, né, do teu tipo de bolsa, quando você chegar lá, no NASP você vai ter que criar uma rotina, mas assim, convenhamos, né, viver 5 anos só fazendo as mesmas coisas é complicado. Então, se aliando a esses grupos todos que eu mencionei aqui, você vai poder quebrar um pouquinho a sua rotina. E esses grupos vocais e corais, às vezes, enquanto são convidados para apresentar, para cantar em outros locais. Foi com o Coral de Angolanos, por exemplo, que eu conheci Santa Catarina, Paraná, Curitiba. Foi também com o Coral de Angolanos que eu conheci Minas Gerais. Não cheguei de ir no Rio com o Coral de Angolanos, porque eu fui por conta própria. Enfim, mas aí teve uma outra época ainda de corais, que eu fiz parte do coral universitário, que eu conheci Brasília, e ó, a cidade do Oscar Niemeyer, sei lá como é que o povo chama. E olha que eu sou arquiteto, tô chamando, nem sei pronunciar muito bem o nome do arquiteto contemporâneo não, modernista, enfim, arquiteto brasileiro, né? Clássico. Bom, eu tive alguns desafios no NASP, principalmente desafios financeiros, tá? Algumas coisas não foram muito bem favorecidas, mas eu lembro que foi na época do C19, eu recebi uma bolsa que foi bem, né, boa para o meu caso, né? Eu não tinha grana e foi lá que eu desenvolvi essa teoria de que o dinheiro realmente traz felicidade. E se você acha que não, beleza, foca na tua pobreza e deixa as outras pessoas em paz. Dinheiro traz felicidade, sim.
tive também alguns aprendizados e vários e diversos momentos marcantes. E eu vou contar aqui um deles. É o seguinte, quando você forma lá no NASP, você, durante os seus 5 anos, você conhece um monte de gente e que na sua formatura, essas pessoas que você conheceu acabam indo na sua formatura. Nos próximos anos, o que essas pessoas esperam é que você também volte para a formatura, volte para ir acompanhar a formatura deles, certo? E comigo não foi diferente, então eu formei em 2022 na melhor área do mundo, que é arquitetura e urbanismo. E em 2023 voltei lá para a formatura de outras pessoas. Só que a questão, né, um momento marcante, foi quando eu saí do NASP, isso mesmo, porque em 2024 o Coral de Angolanos fez um lançamento do seu CD, né, no qual tem até uma música que eu gostei pra caramba, me fez lembrar da época que eu convivi com o meu presidente Incote, que vive lá agora em Portugal. O Coral de Angolanos, agora é Coral Africanos, né? Lançou o seu CD e eu fui convidado para reger o coral, isso mesmo, porque o maestro ia solar uma das músicas, então eu fui, né, o escolhido para solar uma das músicas. Eu cheguei lá numa sexta-feira, bom, eu fui dormir na cidade universitária, assim, me deu saudade de adorar no NASP, então no dia seguinte, que foi no sábado, eu decidi ir adorar lá em cima. Só que aí quando eu parei na rotatória do universitário, eu peguei uma carona com um pessoal que também era estrangeiro e eu pedi para me deixarem no MAB. Se você não conhece, o MAB é o Museu de Arqueologia Bíblica, que inclusive alguns alunos de arquitetura do NASP foram eles que fizeram o projeto, né? E aí o NASP tem uma equipe também de construção que apoiaram na construção desse museu. Eu pedi para me deixarem no MAB, e aí, para quem desce à direita do MAB, você vai ver aquela toda parte da maquetaria. E eu, tipo, olhei para aquele lugar e falei, caramba, meu, que saudade eu tinha desse lugar, hein? Eu pensei que eu nunca sentiria falta do NASP, né? Porque quando eu estava lá, eu criticava de um monte de coisas que, assim, em alguns momentos eu esqueci de contemplar ou até de viver o bom que o NASP tinha para me oferecer. Vivi muito, tá? Teve muitos e bons momentos que eu vivi lá, mas assim, muita coisa também eu criticava. E naquele dia especificamente, eu só conseguia lembrar das coisas boas que eu fiz dentro daquele lugar. E aí eu fiquei na frente da faculdade, lá próximo do aquário, né? Grande, de peixes e tudo mais. Chegou uma época que o culto lá terminou, eu cheguei até nem de acompanhar mais o culto. Chegou uma época que o culto terminou e o pessoal estava saindo da igreja. Eu olhei todo mundo saindo, eu olhei e falei, caramba, meu, alguns anos atrás estava eu saindo da igreja, se direcionando para o residencial ou até indo para o refeitório. E enfim, né, o dia passou, o coral apresentou o seu CD, eu fiz lá a regência do coral e tinha também outras músicas que alguns outros membros do coral foram convidados para se fazer presente e cantar, né? E assim, deu aquele sentimento de saudade, né? Dos bons momentos que eu vivi lá no NASP. E aí, bom, o CD foi lançado, o programa foi uma maravilha. E aí, beleza, dia seguinte, que foi domingo, nós jogamos basquete, depois voltei para São Paulo. E aí, na segunda-feira, eu falei com um amigo meu, que eu não vou citar aqui ele, né? Falei com um amigo meu e, bom, ele me perguntou como é que foi lá no NASP. Eu falei, nossa, tipo, velho, eu tive, assim, boas recordações do tempo que eu estava lá e, tipo, teve aquele sentimento de saudade e tudo mais. Então, eu fiquei lá me explicando para ele, e teve um negócio que ele falou, me recordou de uma foto que eu postei em 2019, se não me engano, que dizia o seguinte, aproveite o que você tem hoje antes que se torne algo que você tinha até ontem. Meu, isso aqui baralhou muito a minha mente e eu tomei uma das decisões muito boas naquele ano e eu vou contar isso no próximo vídeo que eu vir aqui, tá? E é isso. Não vou ficar por aqui, tá? E, bom, o próximo vídeo vai ser bem melhor ainda, tá? Eu só tentei explicar aqui um pouquinho sobre minha experiência do NASP, mas eu vi que o vídeo já ficou longo. E é isso aí. Se inscreve aqui no meu canal, deixa o teu like, fique à vontade aqui na seção dos comentários, desde que você não ofenda ninguém. E lembre-se, né, da frase ícone.
Aproveite o que você tem hoje antes que se torne algo que você tinha até ontem. Menos é mais, nada é tudo. Tamo junto, é nós e ainda é só o começo. Valeu, que eu agora tenho muita coisa para fazer. Tamo junto e é só o começo. Valeu!